Paz do Senhor Jesus, queridos, tudo bem com vocês? Eu estava orando agora e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, queridos irmãos, queridos amigos, e eu quero te convidar a meditar comigo nesta palavra, que está lá no livro de Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 5, que diz assim: a salvação é para todos. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo, não diga em seu coração: quem subirá ao céu? Quem subirá ao céu? Para trazer Cristo para a terra. E não diga: quem descerá ao lugar dos mortos? Para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E esta mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois crendo de coração é que se é declarado justo. Pois crendo de coração que você é declarado justo e declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Meus queridos amigos, este canal tem o objetivo de pregar a palavra do Senhor Jesus. Eu medito na palavra de Deus, oro, e o Senhor sempre torna a palavra dele viva no meu coração, meus amados. E quando a gente tem uma coisa boa, quando a gente recebe algo bom, a gente gostaria que todas as pessoas também pudessem receber, né? Quando a gente tem Jesus no coração, quando a gente tem o Espírito Santo agindo na nossa vida, agindo na nossa mente, tomando domínio, tomando controle de todo o nosso ser, a gente sente a mesma coisa que ele sente, meus amados irmãos. E eu sinto o amor do Espírito Santo pelas pessoas. Eu sinto o amor de Jesus por cada alma, por cada pessoa, meus amados irmãos. E certa vez o Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, conversando com os seus discípulos, ele disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor com que amassem uns aos outros. Porque o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, quando esteve aqui na terra, foi o que ele mais fez, foi demonstrar amor pelas pessoas, foi demonstrar compaixão pelas pessoas, socorrendo, ajudando, salvando, libertando, curando, fazendo muitos milagres e muitas maravilhas. E ele disse que aquele que cresce nele faria as mesmas obras e faria ainda maiores. Então nós temos que lembrar dessa promessa do Senhor Jesus. E nós temos que nos analisar a nós mesmos, olhar para dentro de nós mesmos, no nosso coração, se nós estamos sentindo este amor pelas almas. Se nós estamos, se Jesus Cristo está vivo em nós ao ponto da gente chorar por uma alma. Se o Espírito Santo fala conosco, geme ao ponto da gente clamar, jejuar por uma alma, ou pelas almas que estão se perdendo, pelo pecador que muitas vezes ouve a palavra e não consegue dar crédito porque está preso. Porque lá no mundo espiritual, a alma dele está em cadeias, está aprisionado. Então, queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus, a finalidade de nós ainda estarmos aqui na terra é para isso, meus amados irmãos. Que a gente um dia ouviu essa palavra, a gente um dia cumpriu esse versículo que diz aqui, se creres com o coração, será justificado. E se confessares com a tua boca, será salvo. Então um dia nós acreditamos de todo o nosso coração nessa palavra. E aí nós somos justificados, aí nós somos limpos, nós somos purificados por essa palavra. E depois então nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo para a salvação. E continuamos caminhando com Ele neste caminho de retidão para a completa salvação da nossa alma naquele dia final. E assim como nós recebemos este presente de Deus, este dom de Deus, essa bondade de Deus, nós temos que também anunciar
essa bondade às outras pessoas. Não podemos ficar acomodado só pedindo para nós mesmos, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro, me abençoa assim, assim, assim. Nós temos que também pedir pelas almas que estão perecendo. Nós temos que também pedir para que o Senhor venha libertar, nós temos que também orar e jejuar e chorar pelas almas que estão em cativeiro espiritual. Meus amados irmãos, os dias são muito difíceis, meus irmãos. Os dias são de confusão, os dias são de engano, os dias são de falta de amor. Muitas vezes nós não conseguimos nem amar os nossos irmãos que estão à nossa volta, os nossos próximos que convivem com a gente. Muitas vezes o inimigo consegue colocar na nossa mente, meus amados irmãos, tanta coisa, tanta seta maligna, a seta da desconfiança, a seta da inveja, a seta da maledicência, a seta da fofoca, né? E ali a gente permite que aquilo entre muitas vezes no nosso coração, e aí há uma desunião entre os irmãos, há uma discórdia, uma discordância entre os irmãos, e aí o Espírito Santo não pode operar em nosso meio, e aí as almas não podem ser alcançadas. Tudo isso é trabalho do nosso adversário, meus amados irmãos. Então nós temos que estar atento quanto a isso. A Bíblia fala, nós lemos aqui que a salvação é para todos, e a salvação não é pelas obras da lei, porque ninguém conseguia cumprir, mas a salvação é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus. Mas as pessoas não conseguem chegar até Cristo porque muitas vezes elas não encontram Cristo em nós. Porque muitas vezes nós não expressamos Cristo como deveríamos. Nós não falamos de Cristo com amor nas nossas palavras. Porque não há mais amor em nós muitas vezes, meus amados irmãos, porque fomos enganados, fomos confundidos pelo nosso adversário. Mas que a gente possa, queridos irmãos, nos avivar enquanto é tempo, nos despertar enquanto é tempo, olhar para as almas. Sinta o gemido das almas, meus amados irmãos. Sinta o clamor das almas. Quantas estão presas no mundo espiritual? Quantos estão amarrados? Quantos gostariam de poder ter o entendimento que a gente tem, mas elas não conseguem, elas estão presas. Mas, meus amados, meus queridos irmãos, que a gente possa, enquanto é tempo, nos despertarmos para isso. A palavra do Senhor Jesus também nos fala lá no Evangelho de João, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, disse o Senhor Jesus, e o meu Pai é o lavrador. Então a videira verdadeira, o caminho verdadeiro é Jesus Cristo, né? E aquele que lavra a terra, que prepara a terra é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, que lavra, prepara a terra para que as pessoas possam receber essa palavra e serem enxertados em Cristo, e darem frutos e terem vida, né? E aí o Senhor Jesus continua falando ali, em João capítulo 15, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim nada podereis fazer. Então, meus amados irmãos, quando a gente não produz fruto, quando a gente não consegue ganhar uma alma para Cristo, será que Cristo está em nós? Será que o Espírito Santo está em nós, meus amados irmãos? O Senhor tem falado comigo sobre isso, meus amados irmãos. Nós estamos vivendo tempos de egoísmo, tempo de fraqueza espiritual, e nós precisamos nos despertar para isso. Não nos conformarmos em não ganharmos uma alma, não nos conformarmos em não alcançarmos um coração pecador para se render a Cristo, meus irmãos. Depois ele diz assim, mas se vocês... Vou botar o óculos que enxerga melhor, senão fica muito difícil de enxergar. Depois diz assim, a palavra, quem não permanece em mim será jogado fora, como ramo imprestável, seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Olha o que diz, meus amados irmãos, para aquelas pessoas que não permanecem em Cristo. Quem não permanece em Cristo, meus amados irmãos, ele está fadado a secar, a fracassar, a ficar perdido, a ser condenado quem não está em Cristo. A palavra fala, meus irmãos, a respeito da condenação para aqueles que não conseguem crer. Isso deve doer o nosso coração, meus amados irmãos. Isso deve doer o coração do crente que é cheio do Espírito Santo. Pelas almas que perecem, pelas almas que se perdem, meus amados irmãos.
Nós temos que sentir o amor de Cristo por elas. Quando nós sentimos é porque verdadeiramente Cristo está em nós, meus amados irmãos. Quando nós conseguimos olhar para uma pessoa que está padecendo e nos comovemos, sentimos compaixão, é porque verdadeiramente Cristo está em nós. Caso contrário, Cristo não está em nós, meus amados irmãos. Vamos se atentar para isso, porque é a palavra de Deus que fala. E depois ele diz assim, ó, mas vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserdes e isso lhes será concedido. Viu o que diz a palavra de Deus? A outra promessa para nós. Quando nós permanecemos em Cristo, quando nós estamos em Cristo e as palavras dele estão em nós, né? O que é estar em Cristo, meus amados irmãos? Estar em Cristo é quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e conhecemos a sua palavra. Então, estar em Cristo é conhecer a palavra, né? Ouvir a palavra, ler a palavra, buscar o conhecimento, isso é estar em Cristo. E o que é as minhas palavras estiverem em vós? As palavras de Cristo estarem em nós, é o próprio Cristo estar em nós, é quando nós praticamos a palavra. Quando nós praticamos a palavra, então nós expressamos Cristo na nossa vida. Nós expressamos Cristo nas nossas atitudes e nas nossas palavras e no nosso sentimento. E aí depois ele diz assim, ó, eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele, viu, meus amados irmãos? O que diz a palavra para nós aqui, Que quando nós permanecemos no amor de Cristo, ele está em nós. Quando nós mostramos que amamos a Cristo, quando obedecemos a sua palavra, né? E a palavra do Senhor, meus amados irmãos, tem muitos mandamentos aqui para nós obedecer, para nós observar. E um deles, e mais importante, é o amor às almas. É pregar este evangelho, é chorar por uma alma, né? É insistir pela salvação de uma alma, meus amados irmãos. Quantas pessoas tem neste mundo sofrendo rejeição, sofrendo mágoas, sofrendo porque tiveram um encontro com um caminho errado, porque estão no seguindo um caminho errado, um caminho de trevas que conduz à condenação eterna. Essas pessoas precisam ter um encontro com a verdade, elas precisam ter alguém de coragem, de amor, que lhes preguem a verdade, meus amados irmãos. Quantas pessoas estão nos hospitais, quantos velhinhos abandonados nos asilos, quantas crianças órfãs jogadas nas ruas, quantas pessoas morando nas ruas, né? Jovens abandonados, presidiários. A palavra do Senhor também diz, queridos irmãos, quando vocês fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeram. Quando a gente prega a palavra, quando a gente faz uma obra de caridade para as pessoas que estão nesse estado, meus amados irmãos, nós estamos fazendo para Cristo. Porque se Cristo estivesse aqui andando como homem nesta terra, era isso que ele ia fazer. Ele ia visitar essas pessoas, ele ia socorrer essas pessoas, ele ia pregar a verdade para essas pessoas, meus amados irmãos, para que todos tenham a oportunidade de conhecer a verdade e crer no poder salvador dessa palavra. Então, meus amados irmãos, eu estava orando agora e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu sempre peço ao Senhor, Senhor, que meu coração nunca venha endurecer para a Tua voz, que eu sempre possa ouvir, Senhor, a Tua voz e dar crédito ao que o Senhor quer falar. E que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, meu Pai, para ganhar almas para Ti. Então, meus amados irmãos, não vamos deixar a insensibilidade, a seta da insensibilidade que o inimigo joga, crescer no nosso coração e a gente endurecer o coração para a voz do Espírito Santo, meus amados irmãos. É tempo da gente se despertar, é tempo da gente estar avivado, esperando o nosso Mestre Jesus, mas com almas que a gente ganhou para eles, né? Não podemos chegar lá e nos apresentar diante do nosso Senhor com as mãos vazias, meus amados irmãos. Mas que a gente possa ter as nossas mãos cheias. Lembre-se disso, meus amados irmãos, o maior presente que a gente pode oferecer a uma pessoa é falar para ela da salvação, é orar por ela.
e ajudar ela a ter um encontro com o Senhor Jesus, com este poder transformador, amém? Então não te esqueça disso, meu amado irmão, minha amada irmã, este é o maior presente. Às vezes a gente vê as pessoas aqui presas e iludidas com tantas coisas deste mundo, meus irmãos, com tantas oportunidades de falar dessa palavra, mas não falam, não conseguem falar, porque na verdade elas também estão presas, elas também estão precisando de libertação. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa vida, meus amados irmãos. Que a cada dia a gente possa buscar ao Senhor Jesus e não não nos iludirmos com as coisas deste mundo. Ficarmos presos nas bandejas que o inimigo oferece para a distração das pessoas. E lembrar o valor que tem uma alma para Cristo. O valor que tem a nossa alma e a alma das outras pessoas também para Cristo. E o preço que Ele pagou por cada alma. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, pense sobre isso e deixa Deus te usar.